A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu chego com vocês nessa terça-feira para o nosso estudo bíblico. Nós vamos falar hoje a respeito de profecias bíblicas, né? É um assunto muito importante para todos nós crentes, filhos de Deus, até porque muitas pessoas creem que profecia bíblica é um assunto muito complexo, né? Muito difícil de ser compreendido e que deveriam apenas deixar essas questões para os teólogos, para os seminaristas, para os pastores. Mas a profecia bíblica ela pode ser facilmente compreendida quando observada com um pouco mais de bom senso, né? A Bíblia não diz que Deus deu profecias apenas para os teólogos, né? Para os estudiosos da Bíblia. Quando nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 11, nós vamos ver que ali Jesus ele fala, né, o escritor de Apocalipse diz que Deus revelou aos seus servos, né, as coisas que em breve deveriam acontecer. Então, é aos servos dele, aos filhos dele, ao povo dele, né? Então, isso significa que você e eu podemos entender a palavra profética de Deus. E Deus espera que nós a estudemos, porque Ele é o autor da profecia, né? Ele espera que nós possamos atentar para o que Ele diz, porque Ele fala. A existência paralela da Igreja de Jesus e a preparação do reino do Anticristo nessa terra é uma coisa evidente. São conceitos, padrões pelos quais a profecia bíblica é compreendida, né? Então a profecia, ela muitas vezes parece complicada, irmãos, porque são questões que envolvem meditação, são questões que envolvem um pouco mais de aplicação, né? E às vezes nós deixamos de levar em conta o fato de que algumas partes da profecia já foram cumpridas, né? Enquanto outras ainda estão sendo, no decorrer do tempo, cumpridas, e outras se cumprirão no futuro. Olhando para a palavra de Deus, quando nós vemos a história de João Batista, né? Ele nasceu, por exemplo, né? Quase na mesma época de Jesus Cristo, e o pai dele, né? Zacarias, ele proferiu profecias específicas, das quais algumas delas ainda não foram cumpridas até o dia de hoje, né? Em Lucas capítulo 1, verso 67 ao 77, está escrito assim: Zacarias, seu pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera, desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e juramento que fez com Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados. Então é uma profecia. Nós vamos notar que muitas partes dessa profecia não foram cumpridas naquela época, né? Grande parte delas se cumpriu e outras ainda se cumprirão nos dias de hoje, né? Então nós vemos, por exemplo, alguns exemplos aí. Vamos falar um pouquinho dos inimigos de Israel. O versículo 71, né, diz: libertará dos nossos inimigos das mãos de todos os que nos odeiam, né? Mas isso ainda, de alguma maneira, não foi cumprido, né? Nós temos visto aí um embate grande de Israel, o antissemitismo tem crescido, né, e tem até aumentado. Nós vemos isso nos relatórios atuais da mídia, né? Os incidentes antissemitas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles aumentaram, segundo declarações da imprensa, da mídia, 8%, né? Houve um grande crescimento de ataques e ameaças, né? E segundo as informações da Corte Americana de Direitos Humanos, a publicação ela mostrou
que esses ataques contra judeus, organizações judaicas, subiram 23% mais do que o ano passado, né? Recentemente nós também vimos notícias de neonazistas que se reuniram na antiga Alemanha Oriental, né? E mostrou no vídeo, inclusive, eles gritando uma palavra de ordem, Sieg Heil, quer dizer, a Alemanha para os judeus, a Alemanha para os alemães, né? E nós vemos que outra profecia que não foi cumprida até hoje, né, é que Israel ainda não serve a Deus, não serve ao Senhor. Os judeus, eles estão cegos para a vinda do Messias ainda, né? E Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 11, verso 28, ele diz assim: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, né? Então nós vemos aqui essa declaração. E o sacerdote Zacarias, ele profetizou também, né, lá em Lucas capítulo 1, verso 74 e 75, diz assim: de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Então veja que nós sabemos que essa parte do discurso profético ainda não foi cumprida até hoje, e eles ainda não foram libertos dos seus inimigos, né? E nem estão servindo a Deus em santidade e justiça, né? E os versículos seguintes, 76 e 79 de Lucas 1, diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho para dar ao seu povo conhecimento de salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés no caminho da paz. Então, queridos, nós vemos isso assim de uma forma muito clara, né, que a partir desses versículos, que parte deles foi cumprida e outra não, né, e aguarda o seu cumprimento, né? Nós vemos um exemplo forte de uma profecia parcialmente cumprida quando nós olhamos Lucas 4, né? Nós vamos ver Jesus ali, ele foi a Nazaré, e é um episódio muito conhecido, né? Ele entra na sinagoga num dia de sábado, e ali então ele leu as escrituras, né? Para aquele dia, porque na sinagoga eles liam trechos da escritura a cada dia, né? Então diz lá, quando ele tomou, né, ali as escrituras para ler, ele leu lá e dizia: o Espírito do Senhor, Lucas 4,16, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos que ali estava se cumprindo, Jesus estava declarando o cumprimento daquela profecia de Zacarias, né, através dele mesmo. Aquela profecia de Zacarias estava se referindo a João Batista, que viria para preparar o caminho de Jesus, né? Então, naquele momento, né, ali o encarregado do templo, que ele deu, no momento que deu o livro para ele, né, que ele começou a ler, nós vemos que nos versos 18 e 21 desse Lucas capítulo 4, diz assim, ele termina assim: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, né? Em que sentido? No sentido das profecias que vinham do Antigo Testamento, né? Nós vemos lá em Isaías, capítulo 61, Isaías já profetizava esse texto, né, a respeito de Jesus. Quando nós fomos lá em Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram.
Quando nós vemos esses dois textos, tanto de Lucas quanto o de Isaías, nós vamos observar uma diferençazinha aqui, né? Isaías, ele fez essa proclamação, né, de uma vez só, ele não dividiu em duas, ele fez de uma vez só: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas lá na sinagoga, no texto de Lucas, quando Jesus ele pegou essa escritura para ler, era um dia de sábado, e Jesus ele não leu essa última parte do versículo, né? Ele simplesmente parou de ler, né? Quando chegou no texto que dizia apregoar o ano aceitável do Senhor, ele fechou o livro, entregou para o rabi e se assentou, né? Depois disso, algo extremamente significativo. Ele fala algo extremamente importante, significativo, que corrobora a profecia de Zacarias, né? Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir, né? Então o Senhor Jesus, ele veio para quê? Para proclamar salvação. Ele veio para cumprir aquilo que estava escrito a seu respeito, tanto pelos profetas como pela palavra de Zacarias, né? Quando estava falando a respeito de João Batista, que ele viria para preparar o caminho daquele que viria para a salvação, que viria para salvar os cativos, para libertar os cativos. Então ele não veio para executar, Jesus naquele momento, ele não veio para executar o dia da vingança do nosso Deus, naquela época, né? Isso ainda estaria e está por acontecer, né? Então essa profecia, essa parte da profecia ainda não aconteceu. Então a afirmação profética de Isaías, ela compreende a primeira e a segunda vinda de Jesus como uma só, né? Os 2000 e poucos anos, né, ocultos, né, está aí entre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus. Então o ano aceitável do Senhor foi a vinda do Senhor Jesus, e o dia da vingança do nosso Deus é a segunda vinda de Jesus, né, que são as épocas da igreja, né? Então somente depois que a igreja tiver partido para se encontrar com Jesus nos ares, que será o arrebatamento, né, que se dará início o dia da vingança do Senhor. Então o que acontece, irmãos? Quando a gente olha as profecias que eu citei, né, nós vemos que algumas foram cumpridas parcialmente, né? O seu significado é bem claro, e as coisas que aconteceram, a vinda de Jesus, ficou bem claro isso. Então começa a haver vamos dizer assim, um entendimento maior, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Então, como crentes, nós não temos razão para temer, nós não temos razão para ficarmos estremecidos, né? Com medo dessas coisas que virão, porque Deus claramente nos diz na sua palavra que somente aqueles que persistirem na sua incredulidade, nos seus pecados, terão muito motivo, né, para ficarem amedrontados. Por causa do medo, do desconhecido, que muitos estão relutantes, até mesmo muitos dentro da igreja, né, e deliberadamente evitam até tentar compreender as profecias do Apocalipse. Tem gente que não gosta, tem cristão que não gosta nem de ouvir falar, né, de Apocalipse. Então muitos pastores, né, muitos evangelistas, muitos pregadores da palavra, erradamente, não comentam isso em suas pregações, porque temem que haja uma evasão, né, de pessoas que querem, estão com comichão no ouvido, querem ouvir outras coisas, ouvir palavras que sejam, vamos dizer, apenas aliviadoras, né, aquele analgésico espiritual para suas dores, para seus temores, para a sua vida atual, momentânea, né? Mas eu quero te dizer que ignorar a palavra profética não vai impedir que ela se cumpra. Nós vimos aí na pregação de domingo, quando Deus fala para o profeta, para Jeremias, na visão da amendoeira, que ele zela pela sua palavra, né? E doa quem doer, ela se cumprirá. Então aqueles que rejeitam, aqueles que evitam a palavra profética, né, que optam por ignorá-la, não podem, deixam de ser informados e preparados a respeito daquilo para o qual ela veio, para o qual a palavra de Deus veio, né? Então, sem uma compreensão da palavra profética, aí sim nós vamos ter razão para temer as coisas que virão sobre este mundo. Vamos ver alguns exemplos, né?
Então, quando a gente fala a respeito da saúde, a respeito dos cuidados com o meio ambiente, a respeito da qualidade de vida, a respeito de prosperidade, a respeito disso, daquilo, no sentido do tempo presente, nós vamos ver também psicólogos, sociólogos, epidemiologistas, né? Dizem que podemos muito bem estar vivendo hoje a maior e mais temerosa época, né, histórica do homem, né? Porque nós estamos vivendo essa questão. Mas pastor, já teve épocas aí de pandemias, teve épocas... Sim, mas dessa vez nós estamos vendo uma nova geração, estamos vendo novos reflexos, estamos vendo atitudes políticas, atitudes desestabilizadoras socialmente, perseguição, né? Antes a questão era só a pandemia, né? Gripe espanhola, gripe suína, H1N1, eram questões só de saúde, mas agora nós estamos vendo coisas, vamos dizer assim, acontecendo em várias áreas da camada, né, da vivência humana. Então, na verdade, por que nós estamos tão apavorados? E muitas vezes, né, nós percebemos que são por coisas erradas, né? Muitos dizem que as notícias da mídia, as que têm maior parcela de culpa nisso, né, desse apavoramento, né, porque eles dão muito mais atenção a assuntos e questões que assustam aos leitores, aos telespectadores, né? Mas nós vemos que isso é fomentado por eles, né? Então quase todo dia a gente ouve acerca de relatórios apavorantes, mas eu quero te afirmar nessa noite, né? Primeiro, como homem de Deus que sou, e segundo, como teu pastor, que o mundo, né? Esse sim, ele tem razões legítimas, né, para temer as coisas que estão acontecendo e as coisas que virão. Mas os cristãos que não precisam, né, ser informados das coisas que virão, porque a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina, a palavra profética ensina, né, esses não precisamos estar nesse mesmo nível de apavoramento, de temor, né? Nós seremos apenas tomados, né, por um mover sobrenatural se nós estudarmos a palavra, se nós atentarmos para as profecias e se nós colocarmos atenção nisso, né? O apóstolo Pedro, ele nos dá um conselho, né, que nos dá assim essa tranquilidade. Se considerado as suas palavras, né, nós não deveremos temer, muito pelo contrário, né? Nós vamos ver que existe da parte de Deus todo um tratamento para aqueles que são seus através do Espírito Santo. E quando a gente olha lá em 2 Pedro capítulo 1, no verso 19, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, né? Então, irmãos, nós vemos aqui nessa palavra de Pedro que Pedro ele reafirma, né? Ele confirma e reafirma a necessidade que nós temos de ler, de confirmar a palavra profética. Então, ter medo do desconhecido não é uma justificativa para nós negligenciarmos a palavra profética. Ao contrário, se uma pessoa ignora a palavra profética, ela se sentirá com medo, né? Ela vai sentir um medo desnecessário e vai perder justamente aquele gozo inigualável, né, que vem de estar completamente envolvida com a palavra de Deus. Então, quando nós nos dedicamos à verdade da palavra profética, nós nos encontramos no lugar certo e no tempo certo, o tempo todo, né? Isso nos dá segurança absoluta das coisas que estão por vir. Mas quando nós descremos da palavra profética ou simplesmente a ignoramos, né, então nós vamos estar num território desconhecido. E quando a gente está num território desconhecido, nós não sabemos o que tem pela frente. Nós precisamos sim dar ouvidos a essa palavra preciosa de Deus, né? Quando nós olhamos a palavra, o Evangelho, Jesus ele conforta o nosso coração, ele nos dá um acolhimento. Lá em João capítulo 14, texto bastante conhecido,
verso 1 até o verso 4, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Né? Então, veja, irmãos, que da parte do Senhor há um acolhimento, vamos dizer assim, uma palavra alentadora. Né? Então não se trata, essa palavra, ela não se trata de um anúncio barato, né? Ela não se trata de algo, de qualquer coisa, ela se trata de uma promessa de Jesus, né? De Jesus vivo, ressurreto, que fez os céus e a terra, que nos redimiu, que nos salvou. Então, se você é filho de Deus, não precisa temer, né? Não precisa estar dentro desse contexto de preocupação, dentro desse contexto de batalha, né? Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, Deus ele tem assim um cuidado, né, especial de nos dizer isso, e ele deu justamente essa palavra em Apocalipse para que nós saibamos da importância que temos de estudar a palavra profética, né? E de fato é uma maravilhosa promessa se nós lermos e se nós nos inteirarmos dela. Apocalipse capítulo 1, verso 13, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então há uma promessa de bênção da parte de Deus, né? Uma promessa de bênção. Nessa noite, eu diria que essa pequena palavra que foi dada, ela é uma introdução, porque nós vamos começar a falar do Apocalipse. Eu já tenho alguns estudos prontos, né? E nós vamos começar a falar da palavra da profecia, né? Para que nós possamos estar inteirados, possamos estar dentro desse contexto de bênção. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras, né, da profecia, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir, ela está se cumprindo, né? E ela se cumprirá. Amém? Eu quero que Deus te abençoe. Feche os teus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cremos, Senhor Deus, na Tua palavra como cremos no Senhor, porque o Senhor Jesus, o Senhor é a palavra viva. E um dia, Senhor, o Senhor falou, Pai, dê-lhes a Tua palavra é verdade. Nós guardamos a Tua palavra no nosso coração, não só para não pecar contra Ti, mas também para andar, Senhor, como cabeça e não como cauda, porque o Senhor revela aos Seus santos, aos Seus servos, as coisas que hão de vir. Pai querido, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor contemple cada coração, cada um que está ouvindo esse início, esse estudo. Senhor Deus, Pai querido, que eles possam, Senhor, tranquilizar a sua alma, o seu espírito, e saber, Deus, que o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, e que tudo que está por vir, Senhor Deus, tudo que está por vir, Senhor Deus, quando nós olhamos a revelação profética, nós vamos ver que são coisas maravilhosas, coisas que os nossos olhos nunca viram, que os nossos ouvidos nunca ouviram, e, Senhor Deus, que há de ser revelado para aqueles, Senhor, que se mantiverem fiéis, se mantiverem na Tua presença. Guarda-nos, Senhor, nesse tempo de luta, de batalha, nesse tempo, Senhor Deus, em que as coisas estão acontecendo e gerando nos corações temor e tremores, Senhor Deus, mas que tudo seja conforme a Tua vontade, o Teu querer, e que, Pai amado, se cumpra na nossa vida aquilo que está escrito. Bem-aventurados. Nós queremos ser bem-aventurados, queremos ser acolhidos no Teu reino, acolhidos, Senhor Deus, nos Teus braços de amor. Abençoa os Teus filhos nessa noite. Continua caminhando conosco, Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa rocha de salvação, a nossa defesa, Senhor, o nosso socorro bem presente. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Eu oro assim, abençoando o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Amém.